Os fones de ouvido que vinham com o iPod original não permitiam ajustar o volume, não havia nenhum botão ou controle deslizante em nenhum lugar do cabo, e se você quisesse aumentar o volume, tinha que tirar o iPod do bolso e girar a roda de rolagem. Também não havia microfone, mas isso importava menos em 2001, já que o iPod não fazia chamadas e definitivamente não tinha cancelamento ativo de ruído. Então a única coisa entre você e o som do trânsito era uma espuma preta que a Apple incluía na caixa. Hoje, a Apple vende fones de ouvido que medem sua frequência cardíaca, traduzem uma conversa em tempo real e funcionam como aparelho auditivo. A evolução entre esses dois produtos é uma das mais interessantes da história da Apple, porque, nos primeiros 15 anos, o negócio de fones de ouvido da Apple não apareceu em nenhum documento financeiro. Enquanto hoje é uma categoria que fatura mais do que a maioria das empresas da Fortune 500. Quando Steve Jobs subiu ao palco no auditório Town Hall da Apple em 2001, a estrela do evento era o iPod, enquanto os fones de ouvido que vinham junto foram mencionados apenas brevemente. Na verdade, a Apple nunca chegou a dar um nome oficial para eles. Seus próprios materiais de marketing os chamavam de fones de ouvido do iPod, ou fones de ouvido estilo earbud do iPod. A coisa mais próxima de um identificador oficial era o número da peça na embalagem, que é o que os colecionadores usam hoje ao comprar ou vender esses fones. O design deles era bem simples. Dois pequenos fones de ouvido circulares, cada um com um driver de áudio, conectados a um cabo branco fino com um plug de 3,5 mm. Também vinham dois pares de capas de espuma opcionais, que eram o único ajuste de encaixe que a Apple oferecia. Não havia microfone, botões ou sensores. Sem resistência à água e sem cancelamento ativo de ruído, que na época existia quase exclusivamente em fones de ouvido over-ear que custavam várias centenas de dólares e tinham sua própria bateria. Volume, pular faixas, reproduzir e pausar, tudo tinha que ser controlado pela roda de rolagem. Então, se o seu iPod estava em uma bolsa ou no bolso, você tinha que pegá-lo o tempo todo, o que era um retrocesso para alguns usuários, já que a Sony vendia Walkmans com controles remotos no fio desde os anos 80. E embora a qualidade do áudio não fosse ótima, o principal problema era o conforto. Muitas pessoas reclamavam que os fones de ouvido eram grandes demais, causando sensibilidade ou dor com o uso prolongado. Felizmente, eles pareciam muito melhores do que eram em termos de conforto. Hoje, todos nós já nos acostumamos a ver fones de ouvido brancos, mas isso era extremamente raro em 2001. Antes da Apple, fabricantes como Sony, Panasonic e Philips só vendiam fones de ouvido em preto ou cinza, porque era assim que os equipamentos de áudio eram e ninguém questionava isso. Mas a Apple já estava fazendo as coisas de forma diferente. O laptop deles na época, o iBook, tinha um acabamento branco, com um cabo de carregamento branco e um adaptador de energia branco. O iMac deles, também branco, vinha com um teclado branco e um mouse branco, acessórios que normalmente sempre foram pretos ou cinza. Então não foi surpresa quando a Apple fez seu tocador de música e fones de ouvido brancos também. Só que dessa vez, a decisão teve consequências muito maiores. Tudo começou em 2003, quando a Apple e a agência de publicidade Shy Shia Day lançaram a campanha das silhuetas, apresentando um dançarino retratado inteiramente em preto com um fundo brilhante e colorido. As únicas duas coisas em toda a cena com algum detalhe eram um iPod branco e seus fones de ouvido brancos. Esses anúncios passaram na TV, outdoors, ônibus e revistas por anos. Eles funcionaram bem, já que o cabo branco do iPod podia ser visto a 30 metros de distância, o que significava que todos ao seu redor sabiam exatamente qual tocador de música você tinha, mesmo sem vê-lo. A Apple transformou um cabo de fone de ouvido em um símbolo de status, um feito impressionante para um acessório que vinha junto com o produto. Os próprios fones de ouvido foram reformulados em 2003. A Apple havia recebido reclamações de que os originais eram grandes demais. Então, a segunda geração diminuiu e a Apple adicionou um deslizador de plástico no cabo que permitia juntar os dois fones de ouvido, evitando que emaranhados marrucos se formassem no seu bolso ou na sua bolsa. Essa versão veio com o iPod de segunda geração até os primeiros modelos da quinta geração, junto com o iPod mini, o primeiro iPod Nano e os primeiros iPod Shuffle. Então, em 2004, a Apple começou a vender fones de ouvido como um produto independente pela primeira vez. Os fones de ouvido intra-auriculares do iPod custavam $39 e foram os primeiros da Apple a se encaixarem mais profundamente no canal auditivo. Eles vinham com 3 tamanhos de pontas plásticas e a Apple afirmava ter melhor qualidade de som e melhor resposta de graves. Mas eles não eram tão bons quanto anunciado. Os avaliadores criticaram o encaixe, o isolamento de ruído e o custo-benefício, e a Apple descontinuou o produto 4 anos depois, em 2008, sem lançar uma versão atualizada para substituí-lo. Agora, mesmo que eles não tenham tido um bom desempenho ou vendido bem, os fones de ouvido intra-auriculares do iPod são uma parte importante da história da Apple. A partir de janeiro de 2004, os fones de ouvido da Apple passaram a ser algo que você podia comprar separadamente. Naquela época, porém, a receita era mínima. A Apple nem sequer mencionava isso nos seus resultados trimestrais. Em vez disso, era agrupado com capas, docks, alto-falantes e o iTunes. Os últimos dos fones de ouvido clássicos chegaram em 2006. A Apple revisou o design pela terceira vez, com um alívio de tensão um pouco mais longo onde o cabo encontrava o fone de ouvido, uma grade de alto-falante um pouco menor, e os indicadores de esquerda e direita foram movidos da parte externa do fone para a parte interna. Assim nada interrompia o design branco e limpo quando você os usava. Agora, apesar de já terem passado 5 anos e 3 gerações, os fones de ouvido da Apple ainda não tinham botões de controle de áudio. Mas, em 2007, isso mudou, e tudo graças ao iPhone.
Dentro da caixa vinha um par de fones de ouvido brancos que pareciam quase idênticos aos do iPod, exceto por uma pequena cápsula de plástico alguns centímetros abaixo do cabo esquerdo, contendo um microfone e um único botão. Apertar a cápsula podia reproduzir ou pausar o áudio, atender ou encerrar uma chamada ou pular uma faixa com 2 apertos. Mas o que ela não podia fazer era alterar o volume. Para isso, você ainda precisava colocar a mão no bolso e usar os botões de volume do iPhone. A cápsula dos fones de ouvido também tinha um problema de durabilidade. Ela ficava perto da boca e acumulava umidade. Às vezes, ocorria acúmulo, resultando em botões e microfones com mau funcionamento. Ao mesmo tempo, a Apple lançou seu primeiro headset sem fio 9 anos antes dos AirPods, embora eles não fossem exatamente da mesma categoria de produto. O headset Bluetooth do iPhone custava $129 no lançamento, depois foi reduzido para $99 e era um único fone de ouvido sem fio para chamadas telefónicas. Ele não conseguia tocar música de jeito nenhum. Em vez disso, as pessoas mantinham o fone no ouvido o dia todo. Assim, atender chamadas era tão simples quanto apertar um botão no headset, em vez de procurar o telefone e levá-lo até o ouvido. Ele também tinha uma maneira única de emparelhar com o iPhone. A Apple incluía uma base com o headset que podia carregá-lo, junto com o iPhone ao mesmo tempo, e quando ambos estavam encaixados juntos, o headset era emparelhado automaticamente com o telefone, sem precisar acessar as configurações ou navegar por menus. O iOS então dava ao headset um ícone dedicado na barra de status e exibia o indicador de bateria dele ao lado do telefone, que é uma abordagem semelhante à forma como os AirPods funcionam hoje. Agora, em 2008, a Apple começou a levar a sério os seus fones de ouvido. Foi aí que eles lançaram 2 produtos. O primeiro foram os fones de ouvido da Apple, com controle remoto e microfone, custava $29 americanos, e apresentava o mesmo design de fone de ouvido de antes, mas a cápsula de plástico foi atualizada para 3 botões em vez de um só. Aumentar volume, diminuir volume e um botão central para controlar a reprodução de áudio e chamadas. Esses botões também eram muito mais fáceis de apertar e tinham um clique satisfatório quando você os pressionava. O microfone era mais durável do que antes e permitia que os usuários fizessem gravações de voz diretamente no iPod. O problema era que a cápsula atualizada só funcionava com os 3 modelos mais recentes de iPod, o Nano de 4ª geração, o iPod Classic de 120 GB e o iPod Touch de 2ª geração. O segundo produto era ainda mais ambicioso. Os fones de ouvido intra-auriculares da Apple, com controle remoto e microfone, custavam $79 americanos, e traziam um woofer e um tweeter em cada fone de ouvido, dividindo as frequências baixas e altas entre 2 drivers dedicados, do mesmo jeito que uma caixa de som distante faz, em um pacote do tamanho de um fone de ouvido. A Apple afirmava que o desempenho de áudio deles era comparável ao de fones de ouvido que custavam 3 ou 4 vezes mais. Cada fone era coberto com uma malha de aço inoxidável e a caixa incluía 3 tamanhos de pontas de silicone, tampas de malha de reposição e um estojo rígido para transporte. Eles também não foram enviados no prazo. Steve Jobs havia dito ao público em setembro que eles chegariam no final de outubro. Mas então outubro passou, e depois novembro também passou, com relatos na época indicando que os engenheiros da Apple haviam sido orientados a revisar o design, forçando os parceiros de fabricação da Apple no exterior a readequar suas linhas de produção. Os pedidos finalmente foram abertos no início de dezembro, cerca de 3 meses após o anúncio, com os fones de ouvido mais baratos de $29, apresentando um tempo de espera de 3 a 4 semanas, o que colocava a maioria deles em risco de perder completamente a temporada de festas. Agora, enquanto tudo isso acontecia, o lado gratuito do negócio de fones de ouvido da Apple atingiu seu auge histórico. O ano fiscal de 2008 foi o maior ano da história do iPod, com mais de 52 milhões de unidades vendidas e 9,2 bilhões em receita. Isso significa que a Apple distribuiu quase 55 milhões de pares de fones de ouvido gratuitamente em um único ano. Mas ainda assim, eles não estavam divulgando o valor da receita proveniente das vendas individuais de fones de ouvido. Isso continuou por 4 anos, até que a Apple reformulou completamente seus fones de ouvido, inclusos pela primeira vez em mais de uma década. Na verdade, a atualização foi tão dramática que eles receberam um novo nome. A Apple os chamou de EarPods, e eles foram lançados em 2012, junto com o iPhone 5. Em vez de uma grade de alto-falante circular, a Apple criou uma estrutura rígida e alongada de plástico, moldada para a orelha externa, com uma pequena grade de alto-falante inclinada diretamente para o canal auditivo. A Apple passou 3 anos e escaneou milhares de orelhas para otimizar o encaixe e o conforto para o maior número possível de pessoas. Eles custavam $29 sozinhos e vinham junto com o iPhone 5, o iPod Touch de 5ª geração e o iPod Nano de 7ª geração, embora as versões que vinham com os iPods não incluíssem o controle remoto e o microfone. Completamente. Os EarPods também foram os últimos fones de ouvido puramente passivos que a Apple já fez. Não havia bateria, nem chip, nem sensores ou software. Tudo o que veio depois passou a ter um processador, sendo o primeiro lançado 4 anos depois, em 2016, que acabou se tornando o ano mais importante na história do áudio da Apple. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, foi quando a Apple removeu a entrada para fones de ouvido de 3,5 mm dos iPhones, e segundo, foi quando eles lançaram os AirPods. Agora, a Apple ainda enviava os EarPods com o novo iPhone 7, mas eles tinham um conector Lightning em vez de entrada para fones de ouvido. Também vinha um adaptador de 3,5 mm para Lightning na caixa, caso você quisesse usar seus fones de ouvido antigos.
Isso significava que esses EarPods eram os primeiros fones de ouvido da Apple com conexão digital, ou seja, o conversor digital para analógico, que transforma um arquivo em som, havia sido fisicamente transferido do telefone para o fone de ouvido. Agora vamos falar sobre o que todos nós estamos esperando: os AirPods. Eles deveriam ser lançados no final de outubro, mas não foram. Eles começaram a ser vendidos em dezembro de 2016 por $159. Após um atraso que a Apple nunca explicou direito, o que fez dessa segunda vez que a Apple anunciou fones de ouvido que não entregou no prazo, o que tornou os AirPods possíveis não tinha nada a ver com áudio, tinha tudo a ver com chip de processamento. O chip W1, projetado sob medida pela Apple, estava dentro de cada fone de ouvido e resolveu o problema mais crítico dos fones de ouvido sem fio em 2016, emparelhá-los com seu dispositivo e evitar que o áudio ficasse fora de sincronia. Porque os fones de ouvido não só precisavam se conectar sem fio ao seu celular, mas também um ao outro, algo que a indústria de áudio teve muita dificuldade em resolver sem a ajuda da Apple. Agora, quando você tirava os AirPods da caixa pela primeira vez, tudo o que precisava fazer era abrir a tampa do estojo de carregamento perto do seu iPhone desbloqueado e um cartão aparecia na tela, permitindo emparelhar com seu celular com apenas um toque. Depois, a Apple utilizou o iCloud para emparelhar automaticamente seus AirPods novinhos em folha com todos os outros dispositivos associados à sua conta. Qualquer pessoa que já tivesse passado 5 minutos segurando um botão em um fone Bluetooth, esperando uma luz piscar, entendeu imediatamente o quanto isso era inovador. Também dentro de cada AirPod havia um microfone, 2 acelerómetros que reconheciam toques, permitindo que você reproduzisse ou pausasse o áudio, atendesse ou encerrasse uma chamada e até mesmo acionasse a Siri com 2 toques. Havia também 2 sensores ópticos que sabiam quando você removia um AirPod e pausavam automaticamente o seu áudio. Eles alcançaram 5 horas de duração de bateria, com os tojos de carregamento fornecendo mais 24 horas. Agora, toda essa tecnologia inovadora veio por um preço igualmente inovador de $159. $159. E lembre-se de que isso vinha de uma empresa que passou 15 anos colocando fones de ouvido na caixa de graça. A Apple estava fazendo uma entrada séria no mercado de áudio e, a princípio, a reação do público não foi das melhores. Inúmeros memes viralizaram na internet zombando do design dos AirPods, comparando os fones de ouvido a cabeças de escova de dente e o estojo de carregamento a fio dental. Mas os fones de ouvido com fio eram realmente incômodos de usar. Tirar esse fio acabou valendo a pena para a maioria das pessoas, porque a Apple vendeu cerca de 16 milhões de AirPods em 2017 e 35 milhões em 2018, gerando mais de 5 bilhões de dólares no total. Compare isso com o produto mais popular da Apple, o iPhone, que gerou apenas cerca de 2 bilhões durante seus primeiros 2 anos no mercado. Os AirPods foram um sucesso instantâneo e a Apple rapidamente começou a trabalhar em uma versão atualizada que chegou em março de 2019. O design desses AirPods permaneceu o mesmo, enquanto o Chip Egg-M substituiu o antigo Chip W-M. Isso acelerou os tempos de conexão e permitiu o uso do E aí Siri sem as mãos. A Apple também lançou um estojo de carregamento sem fio opcional que custava um adicional de $30. Então, em outubro de 2019, a Apple lançou os AirPods Pro. Eles custavam $249 e tinham recursos premium que os AirPods padrão não tinham, como um novo design intra-auricular com hastes mais curtas, cancelamento ativo de ruído e sensores de força que permitiam ao usuário apertar a haste para controlar o áudio em vez de tocar no fone. Também havia um modo de transparência que usava os microfones externos para captar o áudio do ambiente e permitia que o usuário ouvisse rapidamente o que estava ao redor sem precisar tirar os fones de ouvido. Os AirPods Pro também tinham classificação IPX4, de resistência à água, a primeira em qualquer fone de ouvido da Apple, e tornaram os estojos de carregamento sem fio padrão em vez de um upgrade opcional. Então, em setembro de 2020, os AirPods Pro receberam um novo recurso que a Apple nem sequer havia anunciado. Uma atualização de firmware trouxe áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça. Isso fez 2 coisas. Fez o áudio parecer que vinha do seu dispositivo, em vez dos fones de ouvido presos à sua cabeça, e adicionou separação à música, tornando os detalhes mais fáceis de ouvir. Em outubro de 2020, a Apple anunciou o iPhone 12. E, pela primeira vez desde 2007, não havia fones de ouvido na caixa. Agora, a Apple apresentou isso como uma decisão ambiental, já que ao remover os AirPods e o adaptador de energia, reduz o tamanho da embalagem o suficiente para caber 70% mais caixas em um pellet de envio, o que, segundo a Apple, poderia cortar suas emissões anuais de carbono em 2 milhões de toneladas métricas, equivalente a tirar 500 mil de carros das ruas. Eles também disseram que isso ajudaria a reduzir o lixo eletrónico, já que já existiam mais de 700 milhões de AirPods em circulação. A Apple achava que a maioria das pessoas já tinha um par que poderia continuar usando. Mas o que eles não revelaram foi quanto dinheiro economizariam ao deixar de fora os fones de ouvido e o adaptador de energia. Mas, felizmente, Ben Wood, analista-chefe da CCS Insight, fez estes cálculos. Wood estimou que a Apple estava economizando cerca de $25 em cada iPhone enviado sem os acessórios, o que significava que, para os 10 milhões de vendas que a linha do iPhone 12 alcançou em seus primeiros 7 meses, a Apple economizou cerca de 2 bilhões e meio de dólares. Isso significava que, ao criar os AirPods e depois remover os fones de ouvido que vinham junto, a Apple criou uma categoria de produto de vários bilhões de dólares, enquanto economizava muitos bilhões por ano nos custos do iPhone.
Mas essa economia nunca foi repassada para o cliente. 2 meses depois, em dezembro de 2020, a Apple lançou seus fones de ouvido mais caros até então. Eles se chamavam AirPods Max e custavam $549. Em vez do formato de fone intra-auricular, o AirPods Max era do tipo over-ear, com conchas auriculares de alumínio, uma haste de aço inoxidável e uma cobertura de malha para conforto. E almofadas de espuma que se fixam magneticamente, permitindo que vocês troquem facilmente por novas quando ficarem desgastadas. Eles também foram os únicos fones de ouvido que a Apple ofereceu em diferentes cores: cinza espacial, prata, azul celeste, verde e rosa. Os AirPods Max tinham 2 chips H1, um em cada concha auricular, e 9 microfones responsáveis pelo cancelamento de ruído, modo transparência e controles de voz. Para controlar o áudio, a Apple simplesmente pegou emprestada a coroa digital do Apple Watch. Gire para frente ou para trás para aumentar ou diminuir o volume, pressione a coroa para reproduzir ou pausar o áudio e ao pressionar e segurar, a Siri era ativada. Também havia um botão dedicado para o controle de ruído. Pressione uma vez para ativar o cancelamento de ruído, depois pressione novamente para ativar o modo de transparência. A maioria dos avaliadores teve 2 problemas com os AirPods Max. O primeiro era o peso. Com quase 385 gramas, eles eram de 50% a 60% mais pesados do que a concorrência. O segundo era a ausência de um botão de ligar-desligar. Em vez disso, os AirPods Max entravam em modo de baixo consumo 5 minutos depois de serem colocados em uma superfície. A única maneira de ativar o modo de consumo ultra baixo era colocá-los dentro do Smart Case incluído. Mas as pessoas não gostaram do Smart Case, já que ele parecia um sutiã e deixava todo o arco exposto, que era, sem dúvida, a parte mais frágil. Os AirPods Max não tiveram o mesmo nível de sucesso que os modelos anteriores, com estimativas apontando que representam apenas 1% do total de vendas de AirPods. Por isso, o desenvolvimento deles não foi priorizado pela Apple, que só lançaria uma segunda geração dos AirPods Max quase 6 anos depois. Enquanto isso, em 2021, a terceira geração dos AirPods foi lançada por a $179. A Apple pegou o formato contornado dos AirPods Pro e removeu as pontas, criando um fone de ouvido de encaixe aberto com uma haste curta, controles por sensor de força e áudio espacial. O sensor óptico foi substituído por um sensor de detecção de pele, capaz de diferenciar entre o seu ouvido e o interior de um bolso. Eles tinham classificação IPX4, funcionavam por 6 horas por carga, com um total de 30 horas, e vinham com um estojo MagSafe. Em 2022, a segunda geração dos AirPods Pro chegou, ainda custando $249, mas trazendo o chip H2 aprimorado, que permitiu um cancelamento de ruído 2 vezes melhor. Uma nova faixa sensível ao toque na haste permitia o controle de volume deslizando o dedo. Havia um novo chip, o 1, para localização precisa e um alto-falante no estojo de carregamento para que você pudesse ouvi-lo emitir um som quando estivesse perdido. A Apple também adicionou uma alça para cordão e incluiu uma opção adicional de ponteira pequena. Esse também foi o ano em que o negócio de AirPods da Apple cresceu para $14,5 bilhões por ano, um aumento significativo em relação aos 2 bilhões gerados apenas 6 anos antes. Mas não havia sinais de desaceleração. Em 2023, a Apple atualizou os AirPods Pro 2, com um estojo de carregamento USB-C e uma classificação de resistência à água aprimorada, IP54. O firmware que veio com eles introduziu o áudio adaptativo, que mistura o cancelamento de ruído e a transparência automaticamente, em vez de fazer você escolher, junto com a detecção de conversas, que diminui sua música quando você começa a falar com alguém. Ao mesmo tempo, a Apple lançou os AirPods USB-C para o iPhone 15, que custam $19. Em 2024, a Apple dividiu os AirPods de entrada em 2 modelos diferentes, com os AirPods 4 custando $129, e os AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído custando $179. Ambos ainda tinham o mesmo design aberto e vinham com o chip H2Edge, que adicionou recursos de áudio computacional, como reconhecimento de conversas e isolamento de voz, para que sua voz ficasse mais clara nas chamadas. Também havia interações com a Siri, permitindo que você assentisse com a cabeça para dizer sim ou balançasse a cabeça para dizer não, respondendo à Siri sem precisar usar a voz. O estojo de carregamento ficou menor e ganhou um alto-falante. No mesmo dia, a Apple atualizou os AirPods Max com a porta USB-C e novas opções de cores: meia-noite, estelar, azul, roxo e laranja, mas deixou todo o resto igual, incluindo os chips H1 de 4 anos atrás. A mudança foi tão pequena que a Apple ainda os chamou de AirPods Max de primeira geração. A Apple também anunciou recursos de saúde auditiva para os AirPods Pro 2, por meio de uma atualização de firmware. Isso incluía um teste de audição de 5 minutos, redução de sons altos e um recurso de aparelho auditivo autorizado pela FDA. Isso significou que um fone de ouvido de consumo de $249, que as pessoas já possuíam, se tornou um dispositivo médico regulamentado da noite para o dia. Durante o ano de 2024, toda a linha de AirPods gerou um faturamento estimado de $20 bilhões, tornando-a maior do que a maioria das empresas da lista Fortune 500, incluindo Spotify, Nintendo e eBay. Em 2025, a Apple anunciou o AirPods Pro 3. Pelo mesmo preço de $249, ele tinha um novo design, baseado em mais de 10 mil escaneamentos de orelhas e 100 mil horas de testes. A Apple reconstruiu a arquitetura interna para tornar cada fone de ouvido menor, recentralizou a geometria externa da ponteira para maior estabilidade, e mudou para ponteiras de ouvido com espuma, disponíveis em 5 tamanhos,
adicionando uma opção extra pequena para a maior variedade de tamanhos que a Apple já ofereceu. A duração da bateria chegou a 8 horas com cancelamento de ruído ativado. A classificação de resistência à água subiu para IP57, o que deu aos AirPods resistência à submersão pela primeira vez, em vez de serem limitados apenas à resistência a respingos. Um sensor óptico de frequência cardíaca foi adicionado, o que significava que você não precisava mais de um Apple Watch para os exercícios. A tradução ao vivo também foi adicionada, podendo traduzir a fala de alguém em tempo real, enquanto a função de aparelho auditivo ganhou amplificação automática da conversa. Agora, em 2026, a Apple finalmente lançou os AirPods Max 2. Uma atualização que os usuários aguardavam há anos. Eles ainda custavam $549, mas finalmente vinham com o chip H2, que oferecia um cancelamento de ruído 1,5 vezes melhor, junto com um novo algoritmo de processamento de sinal digital que deixava o modo transparência ainda mais natural. Enquanto o novo amplificador de alta faixa dinâmica melhorou ainda mais a qualidade do áudio. Os AirPods Max também receberam os recursos recentes dos AirPods Pro, como áudio adaptativo, reconhecimento de conversa, isolamento de voz e tradução ao vivo. Além disso, recursos exclusivos como um controle remoto de câmera que dispara o obturador a partir da Digital Crown e microfones aprimorados que permitem o que a Apple chama de gravação de áudio em qualidade de estúdio. Elas vieram nas mesmas 5 cores de antes: meia-noite, estelar, azul, roxo e laranja. Então é aí que estamos na história dos AirPods. Olhando para o futuro, rumores sugerem que os próximos modelos podem ter câmeras para que você possa fazer perguntas à Siri sobre o que está vendo. Eles também podem permitir controles por gestos no ar, semelhantes ao Vision Pro. Beleza, pessoal? Aqui é o Greg da Apple Explained. Obrigado por assistirem até o final e nos vemos no próximo vídeo.